Como o narcisista manipulam as suas vítimas? Será que é possível uma pessoa que é totalmente amável, agradável e até mesmo galanteadora, uma pessoa que não demonstra nenhum tipo de falsidade à primeira vista, pode ser um narcisista? Sim ou não? Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere o sinal da vinheta. Muitas vezes, quando conhecemos uma pessoa, a julgamos como agradabilíssima, ou seja, nos simpatizamos. Nós, seres humanos, olhamos para certos tipos de pessoas que temos um certo tipo de afinidade e julgamos e até mesmo aferimos que essa pessoa não é capaz de fazer maldades. Mas muitas vezes a nossa inocência nos engana acerca sobre certas pessoas, porque julgamos o sentimento que temos sobre a pessoa como se fosse pertencente dela. Você vê uma pessoa que é bela, educada, amável e você não consegue imaginar que essa pessoa, na maioria das vezes, ela é autoritária, fria, intransigente mesmo, irascível, uma pessoa que não tem nenhum mínimo de misericórdia. Mas essas pessoas que são extremamente simpáticas, elas têm algum mal dentro delas. Eu não vou dizer que todas as pessoas são assim, mas temos que tomar cuidado com pessoas que aparentam, essa paixão, na verdade, esse encanto que é totalmente falso e que na maioria das vezes fascina. O interessante é que quando falamos como o narcisista manipulam, as pessoas, temos que verificar alguns aspectos, Por exemplo, as pessoas sempre têm problemas, na verdade, um com o outro, Nós somos mal educados, muitas vezes, com nossos pais. Os pais muitas vezes são mal educados com seus filhos. É típico da natureza humana. Mas quando é algo totalmente extremado, que a pessoa tem um comportamento muito extremado, sim, há um certo indício de ser um narcisista patológico, tá? Porque o transtorno de personalidade narcisista, ele é uma doença, na verdade, é um distúrbio neurológico que acontece. Então, o narcisista se torna patológico quando a pessoa não tem nenhuma empatia pelo outro. Então, o narcisista, na verdade, ele tem um certo tipo de prazer ao querer destruir a vida do outro. O interessante é que nós, na verdade, nós seres humanos, temos um pouco de bondade e temos um pouco de maldade, que seria o nosso lado escuro, Ou seja, nós somos influenciados pelo nosso instinto, pelo superego e pelo nosso ego. O id seria a nossa parte instintiva, animal. O superego é o nosso valor social, aquele valor que nos guia. E o nosso ego, de acordo com a visão freudiana, ele fica totalmente dividido entre o id e o superego. Então, por isso que toda pessoa que é normal, vamos dizer assim, ela é neurótica na maioria das vezes. E o narcisista, ele não costuma ser neurótico. Porque a pessoa neurótica, ela sempre fica dividida entre fazer aquilo que é o certo e fazer aquilo que tem vontade. Se você fazer tudo aquilo que você tem vontade, tudo mesmo está sem nenhum filtro, você pode ter até um transtorno. É lógico, quem vai poder diagnosticar, isso é o psicanalista. Agora, se você faz tudo aquilo que as outras pessoas querem, isso mostra que você tem uma debilidade no seu comportamento. Você tem um certo tipo, de problema também, um problema psicológico. Então, nós seres humanos somos totalmente neuróticos acerca daquilo que queremos e daquilo que desejamos fazer, aquilo que eu tenho vontade de fazer e aquilo que eu preciso fazer. Você vê que vivemos entre extremos, tá? Então o narcisista, ele é totalmente patológico quando ele, na verdade, não tem nenhuma empatia pelo outro.
Quando ele vai fazer algo, ele não pensa no sofrimento do outro, não se coloca, na verdade, no lugar do outro. Um outro aspecto também muito interessante é que o narcisista, ele vê no outro apenas uma forma de receptáculo, da qual ele suga a energia dele. Porque quando o narcisista ele olha para o outro, ele sempre olha com um certo benefício. Ou seja, uma pessoa que te elogia muito, na maioria das vezes, ela procura te manipular porque quer algo em troca. E as pessoas têm o costume de fazer isso. As pessoas normais. Né? Porque as pessoas sempre têm essa natureza meio manipulativa, sabe? Eu vou oferecer algo para poder receber algo em troca. O ser humano ele sempre agiu como algo em troca, mas o narcisista ele faz um jogo que é totalmente emocional, porque ele sempre vai te procurar apenas quando ele tiver essa necessidade, né? Ou seja, é uma necessidade tão grande de querer fazer a própria vontade que ele vê no outro apenas uma forma de um meio para um determinado fim. Então ele usa aquela pessoa para apenas realizar a sua vontade. E qual seria a vontade do narcisista? É tudo aquilo que a pessoa não quer fazer, do qual que ele quer, né, aproveitar. Não há uma espécie de persuasão. Persuasão é quando eu permito ser persuadido. O manipulador não trabalha com um método de persuasão, né? Ele incute, na verdade. Ele te seduz, depois que ele te seduz, ele te obriga a você fazer algo. Então, você cria um vínculo mesmo contra a sua própria vontade. Porque o ser humano ele tem o costume de, quando recebe algum bem, ele quer fazer algo em troca, mas porque ele deseja. Mas o narcisista não, quando ele faz algo, ele já está pensando em algo lá na frente, porque como você já criou esse vínculo com ele, e como você tem um vínculo com o narcisista ele tem um vínculo com você, mas é um vínculo que é totalmente, vamos dizer assim, interesseiro, na verdade. Então ele não tem nenhum vínculo real. O terceiro, também que vemos assim, é que o narcisista, ele afere no outro aquilo que ele quer, como se a vontade fosse do outro e não dele. Falar uma maneira muito mais fácil. Por exemplo, é uma mãe que ela vai comprar uma roupa para o filho e ela acredita que o filho vai gostar desse tipo de roupa. Ela não pergunta para o filho. Ela infere aquilo que o filho gosta de acordo da maneira que ela criou nele, ela incutiu nele, ela incutiu a sua visão de mundo para a criança. Ela não vai perguntar o que a criança gosta, porque a mãe, quando ela tem um caráter, por exemplo, narcísico, o que ela deduz? Que o filho não sabe escolher a sua própria roupa, o filho não sabe escolher a sua própria comida, o filho não sabe, na verdade, escolher aquilo que é bom para ele. Então, a mãe ou o pai que é narcisista sempre vai falar o que é bom para o filho, porque parece que o filho também tem uma certa debilidade. Então, sempre, por exemplo, tem na verdade, essa briga entre vontades, né? Ou seja, tem a minha vontade e a vontade que o narcisista, ou o pai, ou a mãe, ou um amigo tenta impor. Então ele coloca a verdade nele, né? Em você ele vai aferindo e vai falando que aquilo é bom para você. Então se você não quer, o que ele vai fazer? Vai fazer um jogo estritamente mental. Olha, eu me preocupo com você, eu quero fazer as coisas que te agradam, mas você não reconhece o esforço que eu faço, né, para contigo. O quarto aspecto também é que o narcisista isola a pessoa dos seus pares, ou seja, ele divide para poder conquistar. Ele tem essa mania muito grande. Por quê? Porque quando ele conhece uma pessoa, bombardeia ela com amor, que seria uma espécie de love bomb, o que faz isso? Ele aprisiona essa pessoa que é totalmente dependente emocional. Seja um homem que é viúvo, uma mulher que é viúva, encontra uma pessoa que é estritamente amorosa e agradável, essa pessoa o que vai fazer? O quê? Vai dar amor, vai dar carinho, vai dar afeto. Você vê que é uma explosão de afeto. E a pessoa muitas vezes fica totalmente cativada por aquele carinho, porque ela está sofrendo uma espécie de carência. Então o narcisista ele conquista para poder dividir. E divide para poder conquistar. Por quê? Porque aí ele vai começar a falar assim que eu te amo, eu te quero, eu te desejo, e a sua família não apoia o relacionamento que eu tenho com você, ou seus filhos não apoiam o relacionamento que eu tenho com você, os seus pais não apoiam o relacionamento que eu tenho com você. Então você vê que a característica do narcisista ele é bem
peculiar. Ele divide para poder conquistar. Então, o narcisista, ele não persuade, ele manipula a pessoa sem a pessoa perceber, tá? E também tem o último aspecto, que ele desfigura o gosto das pessoas das quais, né, eles atuam. O que significa? Ele desfigura o gosto das pessoas, ele despersonaliza, ou seja, ele começa a falar que aquela pessoa gosta o que ele gosta. Então, é uma espécie de controle mental, ele despersonaliza a pessoa, ele tira o real caráter da pessoa, a sua identidade, e coloca aquilo que ele tem de pior. Então ele sempre vai fazer o que? Vai desfigurar a pessoa, causando gerando uma espécie, na verdade, de um invólucro vazio. É um fantoche. Ou então ele age com uma espécie de parasitismo, ele coloca na pessoa aquilo que é dele. Então, quando ele termina o relacionamento com essa pessoa, como é que essa pessoa fica? Essa pessoa fica com uma autoestima baixa, essa pessoa sofre angústia, essa pessoa sofre depressão, essa pessoa, por exemplo, começa a ter fobia social, sabe? A pessoa começa a ter medo de tudo, todo mundo e de todos, porque na verdade a pessoa está tendo um sintoma que o gaslight ofereceu para ela, que o narcisista fez. Ele ganhou ela, por exemplo, pelo love bombing, depois fez o gaslighting, né, que desfigurou toda a vida da pessoa, e depois faz o love bombing, que é o desgaste. Então, com isso, a pessoa fica totalmente debilitada e ela acredita que a culpa é dela por ter vivido essa vida, e da qual na maioria das vezes não é, porque o narcisista, ele apenas vai aproveitar aquilo que você tem num momento frágil, né, para poder te conquistar. Te conquistando, ele vai te desfigurando, e depois de desfigurar, ele te despreza. Então, o vídeo de hoje falamos, por exemplo, como os narcisistas se comportam e como eles, né, manipulam as suas vítimas. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final, e até a próxima.